Meu nome é Nayara e esse é o seu quadro Entendendo Coisas da F1. Quando você entende coisas básicas da F1, você começa a notar que, na verdade, a corrida é muito mais emocionante do que você estava esperando. Aquela pergunta clássica do quem ganhou deixa de ser tão importante quando você vê as outras disputas que estão envolvidas. O pelotão do meio, que geralmente não está sempre no pódio, mas que está sempre lutando pelo pódio, traz bastante emoção para a F1. Falar sobre pneus. Eu sei o que você está pensando. Pneus. Eu sei. Mas essa é uma parte importante da F1 e eu acho legal que você entenda. A Pirelli ela tem essa gama de pneus, teve essa gama de pneus para 2023. Só que ela vai levar para cada circuito aquela que é mais compatível com o GP. Ou seja, pistas mais novas geralmente vai ter uma gama mais macia. Circuitos mais antigos, com uma pista de asfalto mais dura, vão geralmente para mais dura. E também tem os intermediários. Então, cada corrida, o piloto ele vai ter à sua disposição, além dos pneus de chuva, que tem os pneus de chuva para chuva forte, para chuva intermediária, ele vai ter à sua disposição pneu macio, um intermediário e um mais duro. Só que interessante, uma curiosidade para você saber sobre a Fórmula 1. O pneu mais duro de uma pode ser o mais macio de outro circuito. Então, sempre vai depender do circuito. E o que te interessa saber sobre isso? Bom, esses carros são muito diferentes, isso você sabe. O carro da Red Bull, ele tá muito superior atualmente ao carro da Williams, por exemplo, hoje, na verdade, qualquer outro carro do pelotão em 2023. Só que ele tem um ponto de igualdade em relação a todos os outros carros, e esse ponto de igualdade são os pneus. A Pirelli, ela é a patrocinadora oficial e é ela que leva todos os pneus, e também ela distribui um número igual de pneus para cada piloto. Ou seja, para cada circuito, para cada GP, ele vai ter um número limitado de pneus. E como ele tem várias provas para fazer, porque ele vai ter que fazer treinos livres, onde é muito importante para ele entender como é que o carro está funcionando com esses pneus. Porque às vezes um pneu duro, o carro vai render tão bem quanto o pneu intermediário. E essa informação é muito importante para a equipe para bolar uma estratégia para a corrida. Então ele precisa correr com todos esses pneus para que ele entenda como é que o carro está funcionando naquele GP, com aqueles pneus, para então bolar as estratégias. Além disso, ele ainda vai ter que usar esses pneus na classificação e na corrida. E lembrando, sim, coisas básicas. Geralmente, na classificação, especificamente no Q1, geralmente todos os pilotos vão com um pneu mais macio, porque é esse pneu que entrega o máximo de velocidade. Qual o problema dele? Ele desgasta muito, porque senão faria sentido usar na corrida, certo? Só que na corrida é uma longa jornada, são aí de 50 a 70 voltas, em que precisa fazer esse pneu durar e com uma qualidade interessante para o carro. Ou seja, ele não pode ter um rendimento tão bom, por exemplo, em 5 voltas, e depois em 10 voltas ele tem um rendimento ruim, porque ele vai ser ultrapassado. Em geral, as estratégias ficam da seguinte forma. Na classificação, que eu vou te explicar em detalhes em próximo vídeo, os pilotos vão utilizar ali no Q1 a gama mais macia, ou seja, o pneu mais macio, porque ele dá geralmente uma volta de aquecimento para tanto aquecer os pneus como também para carregar a bateria, e depois ele dá uma volta rápida, com o máximo de rendimento e potência que ele consegue colocar no carro, para que ele garanta uma boa classificação ali no grid de largada. Agora, na corrida, ele vai ter que usar pelo menos 2 tipos de pneus. E, geralmente, a escolha dos pilotos é pelo intermediário e depois passando para o duro. Começar pelo intermediário é uma boa escolha, porque todos os carros começam parados, você tem que ganhar uma certa velocidade ali no começo e todos eles estão juntos. Então, é uma chance de ganhar boas posições de corrida. Então, a maioria deles começa sempre pelo intermediário e depois passa para o duro. Suponha que você está acompanhando seu piloto favorito e você viu que ele parou no pit stop e ele saiu de pneu intermediário, aí ele parou no pit stop e colocou outro pneu intermediário. Uma certeza você tem que ter, ele vai ter que parar de novo. Porque na corrida ele tem que utilizar 2 tipos de pneus. A Pirelli não determina qual deve ser, a FIA não determina qual deve ser, mas ele tem que utilizar 2 tipos de pneus. Pode ser duro e macio, duro e intermediário, que é o que geralmente acontece, mas pode ser também macio e intermediário. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Igual esse, teremos milhares. Vamos aí destrinchar vários passos, da F1 pra gente entender melhor. E você vai vendo que conforme o seu conhecimento vai aumentando, mais emocionante vai ficando assistir as corridas. Você vai ver que, na verdade, é muito legal. É o meu hobby e eu quero dividir isso com você.